e a volta em Maracanã contra Independiente. Siguiente pregunta, Monique Danilo de Facebook Brasil. Dome, boa noite. Como administrar a pesar de uma goleada desse tamanho na Libertadores? Não só pelo placar, mas pelo quanto foi impactante o Flamengo totalmente apático em campo. Eu não estou de acordo que fuimos apáticos. Si falam con los jugadores, lo primero que tienen que saber es cómo están físicamente en altitude, esto es lo primero. Mas el primer tiempo, tal vez, jogamos en bloque medio y no tuvimos problemas para defender. Podemos contraatacar con tranquilidad, el juego estaba muy equilibrado, eles tenían más a bola, mas teníamos pensado el primer tiempo jugar de ese jeito. El segundo tiempo fue todo distinto. Procuramos presionar arriba y sabíamos que cuando ellos tienen mucho espacio entre las líneas, son un equipo muy rápido, juegan aquí en Ecuador, no es fácil jugar aquí, y también tienen que saber que los primeros 3 chutes a portería o segundo tiempo ficaram 3 goles. Isto tampouco é normal, mas não temos desculpa. Nós jogamos bem, temos que jogar muito melhor, somos Flamengo, tentamos o segundo tempo, quizás, talvez, esse foi um erro, querer desde o primeiro minuto pressionar arriba, quando eles têm espaços e os jogadores estão cansados, é muito difícil de parar este time, e aconteceu que, ao final, é um resultado muito ruim para nós. Mauro Santana, la siguiente pregunta, Radio Onda Mix FM. ¿Você sente amenazado tu cargo após a goleada sofrida para o Independente? Eu não sei. Eu tenho muito claro, eu vou trabalhar duro, eu trabalhei duro, o treinador sempre é o mesmo. Quando você ganha, todo mundo está feliz, e quando você perde, essa derrota é muito dolorosa, é 5-0. O que vai acontecer? Eu não sei, eu não vou decidir nada. Eu estou focado com trabalhar, os jogadores também. Mas agora acho que não é preciso falar disso. Se querem falar disso, tem que falar com outras pessoas, não comigo. Agradecemos al técnico Domenech Torrent por su tiempo en la rueda de prensa. Gracias. Obrigado. Muito bem, já foi questionado, né, sobre o cargo. João Guilherme, a primeira participação já vai ser com essa, hein? Muda o nível de paciência com o Domi depois desse 5-0? Olha, na verdade, assim, nunca tiveram muita paciência com o Domi, né? Porque você veja bem, ele teve 4 vitórias seguidas, diminuiu um pouco a pressão, mas já na primeira derrota, depois dessa sequência vitoriosa, muita coisa que era falada antes acabou ficando para trás. E agora, então, nem se fala, né? É uma derrota que não fica impune, principalmente numa equipe da cobrança, da grandeza, da pressão, historicamente, que tem o Flamengo. Nem o Jorge Jesus, se perdesse nessas condições aí no início de trabalho, passaria impune. Realmente é uma derrota que pode mudar a trajetória do trabalho do Domi no Flamengo. Ele mesmo disse ali, eu não sei o que pode acontecer. Muitas vezes dá a impressão de que ele realmente ainda não sabe direito onde ele está. Vamos aguardar, William, mas que de fato ele, com o passar do tempo, começa a ter uma culpa maior pelo que está acontecendo com a equipe do Flamengo. Mas, na minha visão, os jogadores têm uma parcela enorme de culpa porque tiveram uma atuação individualmente e coletivamente muito abaixo daquele Flamengo que a gente já viu recentemente, conquistando, encantando, ganhando tudo. Ou seja, é uma situação muito complicada, é uma pressão insuportável e vamos ver até onde isso vai dar. Eu tenho a impressão de que o limite é terça-feira em Guayaquil, né? Se acontecer algo de novo que não seja uma vitória, pode trazer consequências graves aí para quem dirige, né, o time do Flamengo. Qual é o limite da paciência, hein, Mauro? Porque acho que o João Guilherme falou uma coisa interessante aí, né? Uma derrota de 5-0, ninguém passa impune a uma derrota dessa. O João lembrou, né? Nunca houve muita paciência com ele, até porque as comparações são constantes com o seu antecessor, né?
E a ideia, né, o imaginário popular na cabeça do torcedor é de que o Jesus ganharia tudo eternamente, o Flamengo não ia parar de ganhar. Isso ficou claro que não funciona assim, tanto que ele mesmo foi eliminado precocemente da Liga dos Campeões agora nessa semana. Nenhum time, nenhum técnico é invencível, mas as pessoas começaram a imaginar que isso iria acontecer. E aí, claro que qualquer técnico seria responsabilizado. Ele tem sim muita responsabilidade, ele voltou a insistir em erros crassos, como por exemplo no segundo tempo, ele mesmo falou, o Flamengo tomou um gol, aí no segundo tempo o Flamengo se expôs buscando de uma forma afoita a marcação de um gol. E aí acabou tomando 2, 3, 4. Os gols foram acontecendo naturalmente. Antes de 1-0, o Del Valle já tinha finalizado muito, tinha perdido um gol cara a cara com o César. Então, assim, foi um jogo inteiro isso. E ele poderia ter adotado alguma outra estratégia. A permanência do Arão em campo até o final é inexplicável. Ele já poderia ter feito mudanças no intervalo, tirando, por exemplo, o Arão, colocando o Thiago Maia, colocando o René no lugar do Felipe Luiz, que estava sendo batido com facilidade e estava muito mal. Ele poderia ter mexido no time mais cedo e tentado uma postura até um pouco mais cautelosa para não piorar a situação. O Flamengo saiu atrás buscando uma reação, os gols foram acontecendo, ele foi mexendo no time, e no final o Flamengo tinha Pedro, Michael, Gabigol e Bruno Henrique, né? Para que tanta gente no ataque com uma defesa exposta e o adversário organizado, contando, claro, aí nessa altura a altitude pesa bastante até. Não que o Del Valle precisasse disso. Se esse jogo fosse no nível do mar, fosse em Guayaquil, eu acredito que o Del Valle talvez ganhasse de 3 ou de 4 e não de 5, mas ganharia com facilidade do mesmo jeito. Tal a disparidade. Não dá para colocar na conta da altitude o que foi visto nesse jogo. Não dá. Desculpa, aí é desculpa que não cola. A gente sabe que tem uma interferência, mas não é esse ponto. Até porque um time profissional se prepara para esse jogo. O Palmeiras ganhou na altitude ainda mais elevada. O time mais fraco, ok, mas ganhou. O Atlético também venceu, Paranaense. Venceu na terça-feira. E o Flamengo foi derrotado de uma forma humilhante. Foi 5, poderia ser mais. Me parece que ele ainda não entendeu como as coisas funcionam também. Ele acha que ele não entendeu como é a pressão, como as coisas acontecem e funcionam. Talvez a partir de hoje comece a entender. Se não entender agora, vai entender nunca, né? Mas é importante frisar, os jogadores têm responsabilidade e muito grande. Os jogadores foram muito mal, não é só o técnico. Os jogadores também tiveram responsabilidade. Jogar tudo em cima do técnico é isentar quem entrou em campo e também não fez o seu papel. Muitos e muitos erros, isso não tem explicação, não tem justificativa, é um grande vexame. E aí você imagina o que não vai acontecer dos bastidores, né? Onde você tem aí grupos que se enfrentam na política e na parte interna ali do clube, né, diante desse resultado. Por incrível que pareça, esse resultado favorece, entre aspas, alguns rubro-negros que nunca irão admitir, mas favorece. Vitor Birner, quero te ouvir também. O Rodolfo Rodrigues, aqui nosso companheiro, acaba de colocar no Twitter, inclusive, as maiores goleadas que o Flamengo havia sofrido em Libertadores, né? Então, em 84 teve um 5-1 para o Grêmio. E depois, o que eu não acho é goleada. 3-0 para mim não é goleada, é um placar clássico, tá? Tem gente que acha. Para o Defensor em 2007, para o Nacional do Uruguai em 2008, mesmo ano para o América do México e para o Boca em 91. Todos 3-0. Ou seja, é isso aí. Estamos diante, Vitor Birner, da maior goleada sofrida pelo Flamengo na competição aqui sul-americana. Boa noite, William. Boa noite aos colegas, aos fãs do esporte. Era possível imaginar que o Flamengo perderia o jogo. Isso era uma tendência antes da partida. Mas não dessa forma, né? Porque muitos times vão a Quito e conseguem competir, mesmo não conseguindo um bom resultado. O Flamengo hoje foi incapaz de competir. Tudo que o Flamengo tentou não funcionou. Eu discordo do Domi sobre a avaliação da equipe no primeiro tempo. Eu acho que no primeiro tempo a equipe foi muito mal mesmo, né? Uma equipe que marcava um pouco mais recuada e não tinha transição em velocidade. A linha de zagueiros e de laterais desprotegida. Ao contrário do Mauro, eu concordo que o Arão jogou muito mal, mas acho que ele foi um pouco vítima daquilo que não aconteceu à frente dele. Estourou muita coisa em cima do Arão, tá? E o Arão não vem jogando bem há algum tempo. Eu não estou dizendo que isso é uma defesa ao Arão, mas estourou muita coisa em cima do volante hoje, como estourou em cima dos zagueiros, como estourou em cima dos laterais e como estourou em cima dos goleiros. Porque, como falou o Calçade na abertura, uma equipe completamente espaçada. Quando ela decide marcar com a linha alta, aí não era nem mais um time. Aí eram jogadores separados em campo, cada um na sua, né, sem qualquer tipo de conexão. Tanto quando o time tinha bola, como quando o time não tinha bola.
E ele estava jogando contra uma das equipes mais bem treinadas da América. Se não for a mais bem treinada da América, é uma equipe que pode chegar à final de Libertadores. O Flamengo não perdeu de qualquer time, mas também a gente tem que lembrar que, tecnicamente, o Flamengo é muito superior ao seu adversário de hoje, para não falar de investimento. Estou só falando de qualidade do que esse investimento faz. A minha questão, e aí eu senti a falta dessa pergunta na coletiva, é... Não se o cargo está, se o técnico está ameaçado, porque é óbvio que um 5-0 balança qualquer treinador. Não acho que a direção do Flamengo vai demiti-lo, mesmo se perder na semana que vem. Também não acho que o treinador cai, acho que depende muito de como o time atuar. O que eu estou sentindo falta é de entender como ele pretende tornar o Flamengo um time capaz de usar o potencial de todos os jogadores que tem. Porque no Brasileiro, o Flamengo deu algumas ameaças disso, mas foram ameaças sutis. De repente, quando o time está andando para frente, ele encontra um abismo e desmorona. E acontece isso que aconteceu hoje, né? E eu não consigo entender, no curto prazo, qual perspectiva há dessa equipe ser um Flamengo que justifique o tamanho do seu investimento e o potencial dos seus jogadores. Então, eu acho que a diretoria, de agora em diante, ela tem que tomar algumas atitudes. A primeira é tentar descobrir se tem algum jogador insatisfeito, não com o treinador, com a ideia de jogo. Essa é a primeira coisa. Porque parece que os jogadores, eles executam as coisas de maneira muito protocolar. E às vezes até com pouco ânimo. Eu não vou dizer com desleixo, mas eu tô ali, eu tô fazendo o que me pediram, ok, não deu certo, também ok. É óbvio que o jogador está sentindo a derrota, mas parece que não está doendo tanto quanto deveria, porque, como você acabou de falar, é a maior goleada sofrida pela história do Flamengo. E depois de identificar se acontece algo nesse nível, ter uma conversa com o treinador para entender as perspectivas. Por que isso acontece, como isso vai melhorar, quando ele pretende que isso melhore, que prazo ele precisa. Tudo isso tem que ser conversado e, principalmente, explicado para a torcida do Flamengo. Eu acho que esse é o grande X da questão, porque está se criando uma expectativa de um Flamengo muito forte e a gente vê um Flamengo comum em campo, com jogadores que sugerem um Flamengo muito forte. Eu acho que essas coisas têm que ser esclarecidas pelo treinador, pela diretoria, pelos atletas. Alguém tem que falar sobre o assunto, William. Ô João, você concorda aí com o Birner que falta mais dos jogadores também? De repente falta mais empenho, falta abraçar mais a causa, falta entender mais, falta ter mais sangue nos olhos também, ser menos mecânico. Você acha que passa por aí também? Eu concordo e repito o que eu disse aqui. A cada jogo que passa, a culpa do Domi vai aumentando. Mas acho que a parcela de culpa bem considerável nessa situação passa pelos jogadores. Eles têm que provar, esse grupo do Flamengo, e a grande maioria estava com o Jorge Jesus, que é capaz de jogar sem o Jorge Jesus. Porque a impressão que todos estão tendo nesse momento é que houve realmente uma química muito forte, algo fora do comum, e que naquele período o Flamengo foi mágico. Ou seja, era só isso? Esses jogadores não têm condição de jogar com um outro treinador, com uma outra filosofia, de uma outra forma. Eles são, com perdão aqui da frase, viúvas de Jesus. Então, acho que eles têm que provar isso. Os jogadores também têm que ser cobrados. Uma coisa que eu me lembrei aqui enquanto o Birner falava e que me chamou muita atenção. Aquele episódio recente que o Gabigol, após um jogo no Maracanã, disse que não ficaria no gramado para treinar. Né? E publicamente ele acabou reclamando, o Marcos Braz veio, o abraçou. Será que aquilo teria acontecido no período de Jorge Jesus? Não foi uma sinalização de que esse grupo realmente ainda não está totalmente fechado com o Domi? E isso também não estaria atrapalhando João, o trabalho do Domi, porque não há uma química nessa situação? Mas isso aí, ficam aí alguns questionamentos, né? Se isso acontece, só para deixar a bola pingando aqui, a gente tem que entrar num outro viés, né? Porque eles são jogadores do Flamengo. E é óbvio que eles compraram as ideias do Jorge Jesus. Mas a partir do momento que o treinador sai e os jogadores se sentem no direito de fazer isso, aquele poder, aquela autoridade que a gente via da diretoria no comando do elenco, a gente vai poder questionar também.
E a gente tem que questionar também o trabalho da direção. Então, eu acho que se realmente acontece isso, a coisa, digamos assim, se alarga, se aprofunda. Não é só uma questão de ideia de jogo ou do treinador não ter conquistado os atletas ainda e conseguir implementar o que ele pretende. Porque, por exemplo, eu me recordo que no início do Jorge Jesus, especialmente nos 10 primeiros jogos, o Flamengo passou por momentos delicados também. Perdeu para o Bahia por 3-0, perdeu no Equador para o Emelec, e jogando em Guayaquil também, numa situação em que foi muito criticado. O Jorge Jesus colocou o Rafinha fora de posição e tal. Mas eliminado pelo Furacão, né? Na Copa do Brasil, teve essa. Foi eliminado pelo Furacão e estava bem no início do trabalho. Em nenhum momento daquela passagem do Jorge Jesus houve, pelo menos que eu me lembre, um comportamento público de um jogador se rebelando. Então aquilo ali me chamou muita atenção. Uma coisa está clara para mim: até o momento não houve o encaixe. As partes não se entenderam e as duas partes estão errando, tanto os jogadores quanto o Domi. William. Pois não, Calçade, ia te acionar aí, porque a maionese desandou aí com esse elenco, esse treinador, pelo visto, né? Diga lá. Eu entendo que todo aquele temor de mudança de trabalho, de ideias e de como ajustá-los para que o Flamengo não tivesse uma interrupção, aquele temor realmente ele era justo, né? Sentir aquilo e se preocupar com isso. Porque ele está sendo dentro de campo, está provado. Quer dizer, o Domi veio, mas ele fez tudo do jeito dele, pensou. É muito difícil você contratar um treinador que pensa futebol diferente do outro e achar que ele vai tomar as decisões e terá os mesmos treinamentos que aquele outro acreditava, porque a condução da carreira dele é diferente. Claro, ele pode, do ponto de vista ele é o chefe. É ele que dá ordens. A dinâmica de treinamento, cada um tem a sua. Se for no Klopp ou no Guardiola, totalmente diferente, né? Então, não dá para imaginar que um vai reproduzir o que o outro fazia para poder facilitar. Vai fazer do jeito dele, só que as transformações, a busca pela transformação e das ideias, isso está muito claro. Ele foi no caminho que ele acredita. É difícil dizer para ele, não, vá no caminho do outro. Não, ninguém contratou um clone do Jorge Jesus, sim um treinador para o lugar de Jorge Jesus. A questão principal era como operar esta transição de um para o outro sem que o Flamengo tenha um problema com o rendimento. E o Flamengo está tendo problema com o rendimento. Ele está assim e hoje ele caiu muito nessa curva, junto com altitude, com comportamento de jogador e com escalação. Era estrategicamente onde posicionar o Flamengo no campo, como agir, isso deveria ter sido muito trabalhado. E o que se viu foi um Flamengo solto para condições que este treinador não conhece. Hoje ele tem um momento que a saída do Everton Ribeiro no final do jogo, passa Gerson e vem o Everton atrás. E aí o Domi vai ali cumprimentar o Everton. E você faz a leitura, o Everton deve ter feito alguma cara assim, ou falado alguma coisa, tipo de, né, coisa foi feia hoje, professor. E ele faz uma tipo, calma, tudo bem, eu entendi. Quer dizer, ele deveria ter entendido antes, depois que tomou a porrada, amigo, aí... Mas esse aí aprendeu bem de altitude, hein? Também. Uma bela lição da altitude. Ô Mauro, eu queria te ouvir também sobre essa questão. Você levantou essa bola aí com relação aos jogadores também, né? Estão devendo também, né? Tem muita gente ali que não tá desempenhando o que se espera. Mas a gente falando dessa relação com o treinador, dessa mudança, essa coisa meio, sabe? Ele não falou que os jogadores foram apáticos, ele falou, não estou de acordo que foram apáticos, etc. Mas foi um Flamengo bem apático, uma coisa que não está encaixando até agora. A expectativa, depois desse 5-0, depois do que está acontecendo, tem expectativa de ter esse encaixe? Você acha que a coisa pode mudar radicalmente assim com o passar do tempo, Mauro? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque eu acho que uma atuação como essa, ela não se explica apenas com altitude e uma noite infeliz. Acho que a experiência que a gente tem no futebol aponta para a direção de algum problema.
Que problema, eu não sei. Isso aí me lembra, falávamos isso lá no começo, antes da parada da pandemia, Thiago Nunes e o elenco do Corinthians. Com a eliminação do Corinthians precoce para o Guarani do Paraguai, jogos ruins. E a gente falava, olha, eu até cheguei a falar no estúdio ainda. Olha, a gente fazendo linha de passe no estúdio. Não tenho nenhuma informação, mas não consigo entender o que está acontecendo. Está tudo dando errado. Que coisa estranha. É evidente que não estava bom. É evidente que havia uma dificuldade ali de comunicação, de entendimento. Não havia entrosamento. E aí foi um desastre. E os sintomas são muito parecidos. Muito parecidos. Não por conta só da reação do Gabigol. O Ribeiro não é a primeira vez que sai fazendo biquinho, enquanto o Grêmio também saiu fazendo biquinho. Agora, se a gente for analisar a atuação também, não estou aqui tirando a responsabilidade do técnico, não. E a entrevista dele agora foi um negócio assim, totalmente fora da realidade, né? Parecia que ele estava falando do Liverpool, né? Acabou de botar o campeão inglês em campo, o Bayern de Munique, ou os times que ele esteve com o Guardiola, que eram quando vencedores, né? Não, jogamos aqui, perdemos, primeiro tempo, não teve nada disso, nada disso. Ele falou de um outro jogo, não é possível, né? Mas o Everton Ribeiro, ele erra um passe, ele dá um passe na fogueira para o Léo Pereira, que rebate mal, e ali o Preciado dribla o Arão e o Gerson no meio do campo, conduz a bola até a área e todos acompanham e ficam observando o arremate para o gol. Isso no começo do segundo tempo, 4 minutos, esse gol acontece, né? O Everton Ribeiro jogou mal, errou, cometeu erros, né? O Gabigol, outra vez, nulo em campo. Os jogadores que reclamaram, o Gabigol perdeu gols incríveis contra o Ceará. Ou seja, eles também estão devendo. Jogar toda a responsabilidade em cima do técnico é muito conveniente. Os jogadores estão devendo muito. O que eles fizeram hoje foi um papelão, foi uma vergonha. E o técnico assina a obra junto com eles. Ninguém escapa disso aí. Ninguém escapa. Fica marcado e ninguém escapa. Agora, o que acontece ali dentro, não sei. Está tudo bem? Não pode estar. É evidente que não pode estar tudo bem. Não pode estar tudo bem. Agora, a grande questão quando Jesus resolve ir embora, onde você encontra outro Jorge Jesus? Tem aí no mercado? Isso não é produto que está na prateleira do mercado. Você não vai achar, não existe outro, cara. Não tem outro técnico igual a ele, com o perfil dele, que faça as coisas que ele faz. E ele foi embora, ele quis ir embora, é um direito dele. Ponto. Aí vamos contratar outro. Por que contratou um estrangeiro? Qual técnico no Brasil, qual técnico brasileiro teria condições de assumir o time do Flamengo e manter o pique da remada de Jorge Jesus? Alguém sugere um nome? Eu não sugiro. Desconheço a existência. E fora você não vai tentar. Se o Miguel, o Ângelo Ramírez, muita gente está falando isso hoje. Quem garante? Quem garante que um técnico de 35 anos, com a experiência única do Independente Del Valle, que é um time muito bom, mas um clube minúsculo no Equador, é um clube pequeno do Equador, o time é ótimo. E ele faz um trabalho estupendo, mas é uma outra realidade treinar o Flamengo, né? Aliás, é um time até adaptado a jogar em estádio sem público, porque não tem torcida, gente. Não tem torcida, eles jogam ali com meia dúzia, não tinha ninguém hoje, problema nenhum. Estamos plenamente adaptados à altitude e ao estádio vazio, porque o time nem torcida tem. É um time realmente pequeno. Aí assumiu o Flamengo, campeão brasileiro, campeão sul-americano, com vários jogadores que são primadona, estrela e tal, e tocar o barco, não sei se daria certo também, porque ele não é igual ao Jesus. Ninguém é igual ao Jesus, ninguém é igual ao Domenech, ninguém é igual ao Cuca, ninguém é igual ao Rogério Ceni. Cada técnico tem uma característica. Você pode encontrar algumas semelhanças, mas igual você não vai encontrar. E aí tentaram com um profissional que até agora não está funcionando. Teve alguns jogos que foram melhores, houve sinais de progresso, mas domingo, o segundo tempo contra o Ceará foi um horror, né? Embora no primeiro tempo o time pudesse até ter definido o jogo, teve chance para isso, e hoje o jogo inteiro foi uma coisa pavorosa que não tem desculpa, não tem explicação. A entrevista poderia se resumir a um pedido de desculpas, né? Dele e dos jogadores aos torcedores do Flamengo. Se não tem desculpa, não tem perdão, fica marcado, é uma tatuagem agora que os caras vão carregar. Tomaram de 5-0 do Independente Del Valle, e isso entra, obviamente, na lista enorme de vexames do Flamengo em Copa Libertadores. E mais, tomar de 5-0 assim não pode sair barato. Esses caras têm que ser cobrados lá. Tem um monte, aliás, um detalhe, informação. Tem vários dirigentes, conselhinho, tá todo mundo lá. Tem um monte de dirigente lá. Presidente, vice-presidente, vice de marketing, vice de relações institucionais, vice de futebol, conselhinho do futebol. Tá todo mundo em Quito e vai todo mundo para Guayaquil. Então quem decide, quem manda, tem que se juntar agora com os jogadores e ter uma conversa. E com o técnico também, claro. Porque que negócio é esse? Que história é essa? Isso não pode passar em branco, gente. Esses caras são muito bem remunerados. Isso é cobrança profissional. Profissional. Vejamos se vão ter coragem de cobrar os jogadores. Lá atrás, antes de reduzir o salário do jogador, demitiram funcionários, né? No início da pandemia.
Cortaram o salário de funcionário, demitiram 62 pessoas que ganhavam bem menos, mas muito menos do que eles, né? E não queriam mexer no salário do jogador. Aí depois mexeram um pouquinho. Aí voltaram a pagar integralmente os jogadores, mas não tinham ainda acertado isso com os funcionários. Então, um certo, né, tato para lidar com os boleiros. Vejamos se alguém vai ter a coragem de chamar agora e cobrar dos jogadores e perguntar o que significou esse jogo ridículo que o Flamengo apresentou. E, claro, chamar também o chefe deles ali, se é que chefia mesmo, que é o técnico, e também pedir explicações. Eu acho que isso é fundamental, é cobrança profissional. Em qualquer atividade, se você comete um erro grave, você vai ser chamado a atenção. Vejamos, repito, se vão fazer isso. Ô, Mauro. Não, e outra coisa, viu, William e companheiro, já que é momento de cobrança e tem que haver a cobrança mesmo, é hora de cobrar também quem contratou o Domi. Porque o Domi não saiu lá de Girona, onde ele vive, né, com a sua família, tranquilo, e falou assim, não, eu quero ir para o Brasil e eu vou treinar o Flamengo. Não. Foram lá, conversaram com ele, apresentaram um projeto, mostraram as condições de trabalho, ele se interessou, né, e veio para cá. Acho que cabe a cobrança também em cima de uma dupla que tem um crédito enorme, porque a maioria do que fez acabou acertando. Mas quem trouxe o Marcos Braz e o Bruno Spindel também tem que ser cobrados. Por que escolheram o Domi? 12 anos ao lado de Pepe Guardiola. É uma experiência extraordinária, né? É uma oportunidade que poucos têm. Uma carreira de treinador que está apenas no início. Dirigiu o New York City e agora está dirigindo o Flamengo. Por que escolheram o Domi? O que fez essa dupla achar que esse treinador poderia dar certo dirigindo este elenco do Flamengo? Já que é para cobrar todo mundo. João, inclusive aqueles que quase nunca são cobrados. João, eu acho perfeito o que você falou. Acho que essa cobrança tem que partir do presidente do clube, né? E aí cabe ao Rodolfo Landim, mas ao mesmo tempo cabe ao vice de futebol escolher o técnico. No início da gestão do Landim, quem escolheu o primeiro técnico, Abel Braga, não foi o vice de futebol, foram outras pessoas. E o que não poderia acontecer agora é outros dirigentes escolherem o técnico. Então assume a vice-presidência de futebol. Se o dirigente de uma outra pasta, seja ela qual for, ele quer mandar no futebol, então, olha, Landim, eu quero ser o vice de futebol. Não, mas já tem outro lá, então manda ele embora, exonera e tal, e eu quero ser o cara. Se o Landim quiser, ele dispensa um e põe o outro. E aí ele assume, né, os louros da vitória e também vai responder pelos fracassos. Porque quem tem que assumir é o vice-presidente, é o Marcos Braz. Foi elogiado porque acertou com Jesus, vai tomar críticas também agora se o Domenech continuar fracassando e for um fracasso retumbante ao final de sua passagem pelo Flamengo. A gente não sabe se vai durar muito ou pouco a essa altura, depois do que aconteceu hoje, não dá para apostar em nada. Mas isso tem que ficar claro também, porque eu vi muito tititi de outras correntes no clube que queriam outro treinador, que seria o Miguel Ramírez. Bem, se alguém quer o Miguel Ramírez, então vai lá, assume a vice-presidente de futebol, porque é muito fácil. Eu sou o vice-presidente, sei lá, eu cuido da quadra de futsal, né? Aí eu vou lá e escolho o técnico. Dá tudo errado, opa, não tem nada com isso aí é com eles lá. Não, assume a vice-presidente de futebol. Aí você vai lá, toma as decisões, dá a cara a tapa, vai ser elogiado pelos acertos e vai ser criticado pelos erros. O Flamengo vive uma guerrilha interna política, não é de hoje. O governo de coalizão do Rodolfo Landim faz com que seja assim. São vários grupos reunidos, né, para formar uma chapa que venceu a eleição, mas você tem que dar uma vice-presidência para um, tem outro que é mais próximo do outro, não é e tal. E tudo se faz pensando na eleição do final do ano que vem. Porque alguns dirigentes acabam ficando mais populares e competitivos nas urnas em função do que acontece durante a gestão. Então, esse ponto também, esses são os efeitos colaterais das manobras políticas, que são legítimas, não é nada errado, ilegal, não, pelo contrário, mas acordos políticos geram alguns problemas também. Eu toquei nesse ponto, viu, William, porque em todos os clubes isso acontece, mas no Flamengo, até pelo tamanho da torcida e tudo que envolve o Flamengo acaba ganhando uma proporção muito grande, existe uma blindagem natural em cima de personagens que são queridos pelo torcedor, né? E tem o oposto, outros que são muito cobrados, muitas vezes até sem merecer, porque não caem nas graças da torcida. Então, fiz questão de colocar essa situação em cima do Braz e do Spindel, porque eles contrataram, né? Eles foram os responsáveis, com o aval do presidente Rodolfo Landim. Então, se o Domi está aqui, é por causa deles. Então, eles também têm que ter uma cobrança. E olha, não adianta trazer nenhum treinador do mundo se o jogador dentro de campo não quiser colaborar.
Isso não é videogame, né, William? Eu não sei se você joga videogame. No videogame você pega lá o controle. Então, aí você pega ali o controle. Não tem mau aí você humor. aperta o quadrado. Pois é, você pega ali o quadrado ali e você sabe que o boneco vai chutar. Isso. Se você quer que ele dê um passe curto, você aperta o X, aí ele vai e passa curtinho. O passe longo é o triângulo, o cruzamento é o círculo. No videogame, a responsabilidade é quem está comandando agora. No futebol real, quem está dentro de campo, se não estiver a fim de colaborar, complica qualquer treinador e qualquer trabalho. Agora, só uma coisa, William, eu não é a pauta, eu vou só falar uma coisa porque é um desabafo. Até quando o futebol brasileiro vai ter dificuldade de ser gerenciado internamente? Cada clube ter sua paz interna, porque o presidente é obrigado a distribuir cargos ou agradar o cara que cuida do tênis, o outro cuida do biribol, o outro cuida da sauna, né? O outro cuida da churrasqueira, o outro tem influência na turma que senta no bar. E no final das contas eles geram um número de pessoas X que podem tornar o clube quase inadministrável, esse clube entrando milhões de reais por ano, ou até bilhão, que nem o Flamengo ano passado. Quer dizer, isso é uma piada, tá? No mundo real. Qualquer executivo, qualquer pessoa que fala sobre dinheiro, investimento e profissionalismo, olha isso e acha ridículo. Mas isso assim funciona no modelo associativo do futebol brasileiro e é assim em quase todos os clubes. William, Oi, pode falar, Calçade. é claro que depois do 5-0 você pode falar qualquer coisa, né? Faltou isso, faltou aquilo, né? Claro, faltou um monte de coisa, né? Vários números deste lado do placar. Mas eu acho que tem muito treinador brasileiro vendo o nosso programa hoje e que conhece melhor o contexto da altitude e até do Flamengo. Até do Flamengo. Né? Conhecem melhor o Flamengo do que o próprio Domi que acabou de chegar. E olhando assim para esse placar, pensando, né? Hoje era dia para o Arão e para o Thiago Maia juntos, aqui, lado a lado, com muita calma nessa hora, deixa o reloginho girar e vamos sentir como as coisas estão acontecendo. É preciso também saber enfrentar essa competição, digo, por todas as circunstâncias, né? Que ela envolve, a altitude, às vezes a altitude faz mais mal aqui do que lá mesmo no campo, no jogador, na sua capacidade de realmente, né, de buscar o oxigênio e não encontrar. 2.850 metros já atrapalha um pouquinho, mas escalação, comportamento, posicionamento no campo, time espaçado, time cheio de problemas que não dá apenas para ensinar altitude, não dá não. É verdade. Ô, Mauro, William. Oi, pode falar, Mauro. Não, eu só queria ilustrar aqui. Ontem teve o jantar dos dirigentes dos dois clubes, né? Aí foi postado aqui pelo Flamengo, né? Reunião, uma foto, os dirigentes dos dois clubes, aí vem aqui. A comitiva rubro-negra foi formada pelo presidente Rodolfo Landim, além de Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente geral e jurídico, Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing, Luiz Eduardo Batista Ubap, vice-presidente de Relações Externas, Marcos Braz, vice-presidente de Futebol, Bruno Spindel, diretor executivo de Futebol, e Diogo Lemos e Deco Roisman, que são membros do Conselho do Futebol. Então temos realmente Olha, estamos na pandemia, hein? Tudo bem, eu vou fretar. É uma comitiva. É uma comitiva. Exato. Hein? O voo é fretado, quer dizer, os caras estão viajando. Eu não sei quem paga hotel, não sei, não tenho a menor ideia. E o voo é fretado. De qualquer maneira, se tem lugar no avião, os caras vão, não vai mudar nada. O clube aluga o avião, freta o avião. Mas não sei quem paga hotel, alimentação, isso aí não tenho a menor ideia. Né? Isso aí os sócios podem ver isso aí, se é ou não é, se acham certo ou errado, não é problema meu. Mas é uma galera que está lá. Então você vai ter muitas cornetadas certamente acontecendo nesse momento, porque aqui todo mundo de alguma maneira vai se envolver com o futebol. E você tem integrantes de grupos diferentes aí. Então a chapa vai ficar bem quente. Vários nomes devem estar sendo sugeridos nessa altura para substituir o Domi caso ele caia amanhã ou depois. Não tenha dúvida disso. Aí vão começar a surgir várias ideias geniais. E as certezas, né? Sempre existem aquelas pessoas que têm certeza absoluta sobre tudo. Eu não sei se eu consigo mostrar aqui o mapa de movimentação do Gabigol no jogo. Deve ficar meio ruim aqui. Eu vou tentar, tá, gente? Vou tentar. O mapa de movimentação de um jogador, o pontinho vermelho... Deixa eu ver se eu consigo... O pontinho vermelho é onde ele mais atuou no campo. Eu estou me projetando aqui, eu não sei se dá para ver o pontinho vermelho, talvez dê, né? Tá vendo o pontinho vermelho aí no meio campo? É o mapa de movimentação do Gabigol. Do jogo inteiro, isso? Acabei de receber. É onde ele mais ficou, onde ele mais atuou.
amigo. O Gabigol, ó. Nem Jesus, hein? Assim, nem Jesus. Nem Jesus, meu amigo. Aqui, ó. Nem Jesus na causa. Ele deu 14 toques na bola e deu 11 passes. 6 passes ali para começar o jogo e tal, nessa região aqui. Então isso é o mapa de movimentação do Gabigol no jogo. O Gabigol hoje, João, o cara, o ano passado teve status de... Mas ele não pode ficar no banco, né? Oi, pode falar, Mauro. Mas ele não pode ficar no banco, né? Pois é, então. Ele pode perder gol contra o Ceará, ele pode hoje ter 2 finalizações e uma boa perdendo a chance, ele pode não tocar na bola, hoje ele teve atuação estilo brocador, 14 toques na bola. Só que o brocador quando tocar empurrar para o gol, ele nem isso fez, mas não pode ficar no banco. O Gabigol não pode ficar no banco, o Gabigol não é o Zico, gente. O Gabigol ele é um ótimo atacante, você está na história do clube, mas menos, né? Menos de detalhe. Hoje quem jogou mais centralizado foi a Arrascaeta. Ele jogou pelo lado. Foi. Não pegou na bola, praticamente. Não jogou. Não entrou em campo. Mas põe no banco, fica zangado. Né? Ah, não dá, né? Isso não é profissional. Aliás, só para completar, depois daquele episódio que eu citei, que ele reclamou, que não quis ficar treinando com o restante do grupo no gramado do Maracanã, ele nunca mais saiu do time. Pode procurar aí. Nunca mais saiu do time. Eu espero que os colegas de time não encarem isso como alguém ganhou a posição no grito, porque isso tira a autoridade do treinador e vai dificultar bastante o trabalho, se é que isso aconteceu. Eu não estou falando do que aconteceu. Então, mas se a gente tem esse problema já de jogadores, treinador, etc., acontece esse tipo de coisa, é a bomba para detonar logo de uma vez por todas, né? Aí meu amigo, aí o treinador realmente não vai ter mais autoridade para nada. É um 5-0, William. É um 5-0, pode estar acontecendo muita coisa. Pode ser. Perdeu. Perdi de 3-1 para o time que está mais bem treinado, porque está mesmo, deu vale nesse momento, seria o resultado normal. Competimos, tivemos nossos momentos no jogo, perdemos porque fomos piores, não aconteceu isso com o Flamengo. O Flamengo tomou de 5-0, sem competir. Sem competir. O Del Valle no segundo tempo não tinha nada pela frente. Deve ter sido um dos jogos mais fáceis que o Del Valle enfrentou em muito tempo. Isso não pode ser apenas uma questão tática, uma questão de ideia de jogo. Tem a ver com todo mundo e talvez a gente está questionando aqui essa questão do Gabigol, mais uma vez, é comando. Agora, por que o Gabigol ouvia o Jorge Jesus e não ouve mais ninguém? Se isso acontece, tem que ser cobrado. Até porque o Gabigol, antes do Jorge Jesus, era um jogador que fazia seus gols do Santos e tal, mas era um jogador com sérios problemas para ser comandado. Foi assim na Europa e foi assim em times gigantes. Teve chance em Inter de Milão, né? Teve chance em times grandes, foi treinado por 4 treinadores europeus e nenhum gostou dele. Até que chegou o Jorge Jesus, resolveu tudo. O Flamengo foi lá, gastou uma fortuna para contratar o jogador. Eu teria contratado também no lugar do Flamengo, mas ele precisa ser comandado. Então é preciso entender como comandar esse atleta. Esse Gabigol de hoje, o Calçade chamou, né? Vou passar para você, Calçade. Esse Gabigol de hoje não vale o que foi investido nele. Esse investimento é do Gabigol do ano passado. O Gabigol de hoje não vale esse investimento. E eu estou recebendo aqui, Calçade, nossa Renata Roel está acompanhando o programa também. O negócio está bombando aqui hoje, viu? Aliás, obrigado pela maciça audiência. O pessoal acompanhando a gente, repercutindo bastante. Obrigado mesmo. E ela me passa aqui, viu, Calçade, mais números do Gabigol, né? Ela está me mandando aqui um print de tela. E vamos lá, que é o SofaScore, né? Tentativas de drible, nenhum. Toques na bola, 14. Passes certos, 11. Cruzamentos, 1. Só para resumir aqui os números do Gabigol, viu? Que já foram bem resumidos, né, por ele próprio, né, Calçade? O Independente Del Valle finalizou 4 vezes mais do que o Flamengo, 20 contra 5. Então é natural que esses números horrorosos eles passem por todos os jogadores. A gente está identificando um comportamento, porque assim, a atuação foi ruim, de todos. Quem salvou, quem jogou bem, a atuação não foi boa. Então isso aí esbarra no futebol do time e dos jogadores que compõem a equipe do Flamengo. Porque quando o Flamengo brilhava, e brilhou demais no ano passado, você conseguia dar nomes para todos e notas, você enxergava todos, e o coletivo era algo ainda melhor do que a soma das atuações individuais. Isso não existiu hoje. Então o Gabigol é um bom exemplo, ele é a locomotiva disso aí, e um monte de vagãozinho ali que também não aconteceu nada.
Não é só o Gabigol, mas eu insisto, começa pelo treinador, as escolhas feitas, comportamento, onde jogar, que parte do campo ocupar, o que fazer, né? Agora que eu vejo uma saída, agora que eu vejo o time subindo um para marcar a saída de bola no lado e o outro não vai, deixa livre, esse aqui chega, o outro, a bola sai por ali, desculpa, você já tem um jogador a menos. E foram outros deixados pelo caminho. Aí entra num setor que eles aceleram, espaçado, meio de campo, eles chegam em altíssima velocidade em cima da defesa. Quer dizer, foi um passeio, estrategicamente falando, um horror, um negócio assustador. Todos fazem parte desse negócio. Só queria dizer que, não, até que saiu aqui a nossa tarja, não tem nada a ver com o Mário Marra, tá? A Marra não é do Mário, é do Gabigol. Era até... Ô João, hoje o Gabigol, até pelo comportamento, as reações, pelo que tá jogando e tal, tá fazendo mais mal do que bem para o Flamengo? Precisa puxar ele de canto e falar, filho, vem aqui, senta aqui do meu lado, vem cá, vamos conversar, Gabigol, vamos trocar uma ideia aqui. Tá precisando dar uma puxada de canto ali e dar uma dura? Olha, a gente está falando muito do Gabigol, né, e se justifica porque ele é um jogador que entrou para a história do Flamengo, né? Se você for puxar a história do Flamengo, que é muito rica, você vai ver lá os dois únicos jogadores que fizeram gols em finais de Libertadores da América pelo Flamengo, 2 gols, e que deram o título, Zico e Gabigol. Então, obviamente que o Gabigol tem uma importância, uma relevância na história do Flamengo. Mas eu estou chegando à conclusão, pegando o Gabigol como exemplo, que isso tudo que aconteceu agora está fazendo mal para esse grupo de jogadores. Vale lembrar que na final do Campeonato Carioca, ainda sob o comando do Jorge Jesus, o Flamengo já não foi o mesmo. Aí aconteceu na época o comentário plenamente justificável que, olha, pandemia, 3 meses parado, a equipe está voltando, sem ritmo, ok. Mas ela já não conseguiu ser da mesma forma com o Jorge Jesus na beira do gramado. Aí o Jesus saiu, aconteceu aquela confusão toda, uma demora para conseguir um novo treinador, os jogadores ficaram muito... Né, que está no Museu do Flamengo, que está registrado na história do futebol, tudo isso está fazendo muito mal para eles. Porque, William, se luta muito para chegar ao sucesso, ao topo, mas se manter lá é muito mais difícil. Inclusive o Domi falou isso na primeira entrevista que ele deu como treinador do Flamengo. Eu tenho a impressão de que esses jogadores, e falando do Gabigol, falando do Gerson, falando até do próprio Bruno Henrique antes de se machucar e que voltou hoje, e outros jogadores, eles estão vivendo disso. Ganhamos quase tudo. Nós somos os melhores. Só que eles foram os melhores. Na prática, eles não estão sendo os melhores. Pelo contrário, estão sendo bem piores, né? Então, eu acho que cabe uma reflexão aí. Eu acho que subiu a cabeça. Tem muita gente ainda presa no período entre agosto de 2019 e março de 2020, que foi o auge desse grupo no Flamengo com o comando do Jorge Jesus. Subiu a cabeça, Mauro? Concorda? Assim, eu acho que é normal até que exista uma certa segurança excessiva, tal, pelo sucesso que o time alcançou no ano passado, né? Mas não sei se assim, subiu a cabeça. Eu acho que assim, foi uma troca de treinador inevitável, né? O treinador foi embora, que eu falei, pergunta a qualquer um qual o técnico que entraria no lugar de Jesus e seria capaz de manter tudo funcionando igualzinho. Eu desconheço que exista. Não tem. Não tem. E trazer de lá de fora um técnico nesse momento, na pandemia, era tarefa muito complicada. Muito complicada, porque muitas pessoas não queriam vir para cá, ou não querem vir para cá. Nesse cenário do que está acontecendo no Brasil em relação a outros países, como cada um lida com a doença, com toda essa crise. A questão é, o Flamengo trocou de técnico, tinha que trocar, e esse treinador não parece entender muito bem o que se espera dele, qual é a expectativa e como encaminhar o trabalho. E os jogadores também estão jogando muito mal. Muitas falhas coletivas e individuais. As coisas não estão funcionando. Agora, como resolver isso? Essa é a missão para esse pessoal que está lá, do departamento de futebol e os outros, né? Aliás, várias coisas acontecendo no Rio de Janeiro, tem reunião na federação, né? Mas quem é que vai representar o clube? Está todo mundo lá, né? Deve ter um ou outro que ficou no Brasil, de repente, né?
de repente poder ir lá. E tem gente que não gosta que fale sobre temas políticos nessas horas. Prefere alienação, ou como se não existisse isso interferindo no futebol do Flamengo. Quer dizer, são os defensores incondicionais dos cartolas, né? É uma coisa impressionante, uma paixão avassaladora. O Ramírez, em coletivo agora, o Birner, disse o seguinte: a noite que fica para a história, superamos o melhor time da América que por pouco não ganhou do Liverpool. Estou muito emocionado. Vamos lembrar disso para sempre. Palavras do ótimo treinador do Del Valle. Nessa história de subir a cabeça, o Birner, aí a gente fica imaginando uma série de coisas, está tentando entender o que aconteceu, é difícil de entender. Então, às vezes a gente vai especular alguma coisa, vai pensar, vai achar... Nessa história de que subiu a cabeça, os jogadores, você acha que eles se acham maiores do que esse treinador? Ganhamos tudo ano passado, arrebentamos e tal, um prestígio, entramos para a história do clube e tal. E aí chega o cara, que vem da Europa, etc., mas era auxiliar. Você acha que tá rolando, pode estar rolando alguma coisa assim? Porque isso acontece. A gente sabe por conversar com ex-jogadores, conversa de vestiário, de bastidores e tal, que às vezes os caras olham pro treinador e falam, bom, aqui não vai dar certo, ele tá tentando umas coisas, não tá dando certo com a gente, somos maiores e tal, etc. Você acha que isso está acontecendo lá? Olha, William, só para explicar para o torcedor, para o fã e para fã do esporte, aqui na nossa conversa a gente vai trocando ideias, né? Cada um tem as suas, um escuta o outro, as ideias vão crescendo, a gente pode chegar a uma e outra conclusão, outras coisas a gente pode imaginar o que está acontecendo. Eu acho que essa sua pergunta entra nessa questão de a gente imaginar o que está acontecendo. O que pode ocorrer, e eu falei isso logo que foi contratado, que a primeira missão dele, a mais difícil de todas, era ganhar o grupo de jogadores para que eles tivessem um comportamento parecido com o que tiveram com o Jorge Jesus, fazendo isso dentro do dia a dia, dentro de campo, com método de treinamento, mostrando conhecimento, né? E tirando desses jogadores o seu melhor futebol possível, porque junto com isso, ano passado ficou muito claro que veio uma alegria enorme dessa equipe entrar em campo. Esses caras adoravam jogar juntos ano passado. Nesse momento parece que não estão gostando muito, né? Não significa que eles estão brigados, mas, repito, parece um time muito protocolar, inclusive em outras atuações do Campeonato Brasileiro. Então é óbvio que há uma insatisfação. O porquê dessa insatisfação é a grande questão. É a ideia de jogo? Eles estão olhando o treinador falando, eu não concordo, mas eu não posso falar nada para ele? Porque também tem uma coisa, no futebol é importante que o treinador dê abertura aos jogadores para conversarem, e eu acho que o Domi, pelo perfil de pessoa que mostra pra gente, é um cara que dá essa abertura. Se algum atleta está incomodado, ele tem que falar com o técnico. Isso é do futebol. O Guardiola dá abertura, lógico que ele vai ter a última palavra, né? O Simeone dá abertura, é óbvio que ele vai ter a última palavra, mas e ele vai explicar pro jogador por que as coisas estão acontecendo dessa maneira, e tem que ser convincente. Então, eu não sei se é porque os jogadores ganharam tudo, se é porque eles foram muito paparicados, se eles não estão gostando da ideia de jogo, se são essas coisas todas juntas, alguma coisa está acontecendo. Isso é muito claro e cabe à diretoria, não só ao treinador, identificar para tentar achar soluções rapidamente. Rapidamente, porque além da Libertadores, o Flamengo tem um Campeonato Brasileiro e ele não pode deixar as outras equipes dispararem. Porque no mata-mata, numa Libertadores, você classifica da fase de grupos, ele de repente tropeça, não vai adiante. No mata-mata é ruim, mas é aceitável. O elenco que o Flamengo tem praticamente o obriga a ser campeão nacional nos pontos corridos. Tanto que a gente vem dizendo, programa após programa, que para o Flamengo não ser campeão, ele precisa errar bastante e os outros times precisam saber aproveitar os erros. Então, para o Atlético, para o Palmeiras, para o Inter, para outra equipe ser campeã, ela vai depender daquilo que o Flamengo não conseguiu fazer e poderia ter feito. Sim. E o Flamengo, por enquanto, é uma equipe que se enquadra nisso, que pode fazer coisas e que nem ameaça fazer. Professor Calçade pediu a palavra aí, já está na tela, professor. Assim, eu estou focando muito nas decisões do Domi antes do jogo, né? Sim. Ele armou um time para manter a posse. Então a preocupação dele com a altitude foi, preciso ter a bola, né? Então você sai na hora que você passa da defesa, você tem Arão, joga, aí tem Everton, Diego, Gerson, Arrascaeta, o time de posse. E ainda tem um Gabigol que sabe jogar. Só que ele devia ter se perguntado o seguinte, e quando eu perder a bola? Quando eu perder esta suposta posse, o que vai acontecer?
essa pergunta faltou, porque o gol que a gente acabou de mostrar, você vê o Arão voltando, chegando na última linha com os defensores ali na área, a velocidade do Independiente na hora que tem a bola e acelera é um negócio absurdo, e o time lá longe, né, demorando para voltar. E assim, teve um gol, e tem o segundo, e tem o terceiro, então ele devia ter se preocupado de reposicionar o time. Não estou falando do segundo tempo, era já começar assim, com o Thiago, com o Arão, calma, ter uma saída com mais velocidade para puxar, não só para ter a posse. Claro, depois que o jogo termina e está uma goleada, é muito mais fácil para a gente. Mas a gente está tentando entender o que se passou na cabeça dele. E a ideia não tem nada a ver. Nada a ver. Então deixa eu fazer um giro com vocês aqui sobre o Dome, né? Que a gente daqui a pouquinho vai falar do empate do São Paulo, que foi bem indigesto também. Aliás, o São Paulo tem que agradecer ali o River, que fez 2 gols contra. O São Paulo não foi nada bem hoje no Morumbi. Mas até para fechar, vamos lá. João Guilherme, a tua avaliação do Dome nesse momento e uma nota para o trabalho do Dome, por enquanto. Vamos lá. Não está indo bem, obviamente, né? E com o tempo ele vai tentando colocar a filosofia dele, mas não está obtendo uma resposta. Os jogadores também têm uma parcela nisso, como nós já falamos aqui. Diante dos 5-0 de hoje, nota 4. Nota 4 para o Dome. Fala aí, Mauro, pode avaliar. Eu vou ler aqui uma frase do Domenech na coletiva, que o Rodrigo Matos, nosso colega do UOL, destaca aqui. Aspas para o Dome, né? Ele falando por que ele empilhou atacantes no segundo tempo. A ideia dele era trocar jogadores para que eles estivessem frescos para o próximo jogo. Peraí, gente. Tá tomando um sacode desse, meu camarada. Aí tu tá pensando em jogador fresco para outro jogo, é muita falta de noção. Aí não dá. O cara tem que ter a mínima noção. Porque isso não é só no Brasil, gente. Se ele estivesse treinando o Barcelona, tá? E fosse jogar uma partida contra, digamos assim... O Leipzig. Não, menos até. Menos, porque o Leipzig tem dinheiro. O Del Valle não é um time rico, né? Sei lá, qualquer um. Um time pequeno ali, mais organizado, um clube pequeno com um time organizado e toma de 5-0. Fica tudo bem? Não fica tudo bem. Embora o Barcelona seja expert em goleadas, né? Um clube que toma muita goleada, tem sido assim ultimamente. Mas não passa em branco. Então você, diante do desastre, você tem que tomar providências para que a coisa não fique pior. Porque os efeitos de um placar como esse são terríveis. 2-0, 3-1, o Vitor falou, tudo bem. Acontece, é do jogo. Vai perder um jogo aqui, outro ali. Mas 5 dessa maneira poderia ser mais, né? Eu acho que depois do jogo de hoje, a nota dele para mim era 6. Hoje 3. Caiu pela metade. Só uma curiosidade aqui, viu? Em entrevista aqui para os canais ESPN, para quem já está pensando em mudança e tal, etc., o Landim disse o seguinte, viu? O que eu posso dizer para a torcida do Flamengo é que a multa, né? Para o Dome sair do Flamengo, aí vai para os dois lados, né? É muito, mas muito maior do que a multa que foi estabelecida no contrato com Jesus. Tem isso também, né? Você se protege de um lado, mas tem a contrapartida. Se tiver que tomar uma decisão mais para frente, esperar, perde o próximo jogo, o outro não desenvolve, tem uma conversa lá e resolve demitir, a multa, pelo visto, é alta. Vou passar para você mesmo, Birner. Eu não vi a entrevista, eu já vou dar nota também, nem o contexto dela, então posso estar cometendo uma injustiça. Mas se o presidente fala que o motivo para não demitir o técnico principal é a multa, nós temos ali um problema sério, tá? Mas esse é um assunto para depois, eu quero ver essa entrevista direito para saber se isso não é só um trecho, eu não estou entendendo mal, não quero cometer nenhuma injustiça aqui. Eu acho muito injusto ter que avaliar um técnico em tão pouco tempo. É a mesma coisa, por exemplo, você tem um aluno e o sujeito decide ser especialista em física quântica. Quando ele está na 5ª série, eu não posso avaliar ele pelo profissional que ele vai ser, tá? O trabalho inteiro que ele vai fazer. Mas até o momento, para responder a sua pergunta, eu dou uma nota 4. Então o Dome é aluno, Birner? O Dome é aluno? O Dome não é um aluno. O Dome é um teórico. Da 5ª série? Não, mas o Dome é um teórico que precisa mostrar que a prática dele funciona como o conhecimento que ele realmente tem de futebol. Perfeito. Isso inclui administrar pessoas e situações.
Vou passar para o professor agora. Eis a questão. Quem é bom de dar nota é professor, né? Vamos para o Calçade, então, Calçade. A sua avaliação do dono. O Mauro tocou num ponto legal ali, que falou, até hoje minha nota era tal, a partir de hoje a minha nota é tal, 6 caiu para 3. Calçade adora dar notas. E você, Calçade? Não, o Calçade tem problemas com palpites, né? Palpites Vamos ali. ver com notas, então. Né? Você que é o nosso comentarista místico, né? O cara que acerta ali os palpites. Fala aí, Calçade. Obrigado. Eu trabalhei num lugar que dava nota. Aí eu saí. Criou um trauma, né? Mas você saiu por causa disso? Você saiu por causa motivos, disso? né? Não, mas não sai agora. É só uma notinha aqui, básica. Não vai ser toda hora. Desce no muro. né? Não vai embora, não vai 10, embora. Sim, ele ganha um 4 com louvor hoje. Já é um exagero. E tá bom demais, né? Bom, 4 mais. 4 mais, isso, 4 mais. Eu peguei essa época do conceito, do B+, C-, tinha isso, né? Então... Ô, William... Oi, pode falar, João. Não, eu sei que você vai mudar de assunto, mas não, só para uma tranquilo, informação pode ir. aqui, o Flamengo está dando sorte, hein? Porque Barcelona e Júnior estão empatando, Sim. 1-1. É um ótimo resultado para o Flamengo, que continua numa situação confortável no grupo, caso esse empate seja mantido. Sem dúvida. Deixa eu ver aqui com o nosso editor-chefe, se a gente vai para um break agora ou se ele quer que eu siga com o assunto aqui, o próximo assunto, que vai ser o São Paulo. O São Paulo empatou com o River 2-2 e agora, diferente... William, Oi, pode falar, Mauro. Eu estou entendendo aqui o seguinte, essa declaração não é de hoje. Essa declaração foi para a entrevista que ele deu para o Pedro Torre, não? Não, sim, foi o que eu falei, em entrevista dada aos canais ESPN. Sim, mas não, mas não foi ficar, antes. mas não foi hoje. Não, perfeito. Ficou parecendo que foi hoje, não foi hoje. Não foi Torre hoje. perguntou para ele da multa, porque a multa do Jesus era 1 milhão de euros, né? Isso. E aí falou, não, a multa é maior. Ou seja, não tem nenhuma relação com hoje, né? A gente critica aqui o dirigente, não. Mas aí para não ficar parecendo também Correto. que o cara tá dando... Porque o Vitor, por exemplo, entendeu, pelo que eu compreendi aqui do Vitor, ele entendeu que era uma justificativa para eventualmente não mandar embora. E ele falou isso num outro contexto. A gente tem que ter muito cuidado para lidar com esse tipo de coisa. Recuperar uma frase fora do contexto não é legal. E foi o que nós fizemos agora. Então vamos botar os pingos nos is. Tiver que criticar o Landim, façamos isso, mas com propriedade. Aí fica parecendo que a gente está deturpando as coisas. Ele falou lá atrás. Se amanhã ele falar, não posso mandar embora porque a multa é alta, nós vamos discutir o assunto. Aliás, o Jesus se discutiu que a multa é baixa. Quer dizer, é a famosa faca de 2 legumes do Vicente Mateus. Mas essa declaração foi na entrevista do Pedro Torre lá atrás, não agora. Eu acho que isso é importante frisar para não ficar aí nada muito na dúvida. Só para ficar claro, entender o contexto disso. Só para ficar claro, não me passaram informação errada de que tinha sido agora, tá? E eu também entendi perfeitamente pelo que me passaram que era uma entrevista lá atrás que foi dada para os canais ESPN. Aí se deu a entender errado, então deu a entender. Claro, que fique claro, não foi agora. Então ninguém passou informação errada aqui também não para mim. E é isso, tá? Que fique claro, foi lá atrás. Para não ter problema, tá? Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar do empate do São Paulo com o River Plate, hein? Já. Voltando com o nosso linha de passe para falar agora do São Paulo, também não tomou 5, né? Mas não foi muito bem também não. Vamos lá, ó. Vou começar com o Na Lata. O São Paulo sofrer contra o River. Qual é o intuito do Na Lata? O River estava parado. O River não jogava há 6 meses. E veio aqui e quase ganhou o jogo ainda do São Paulo. Então, o São Paulo sofrer contra o River para definir uma palavra, no máximo 2. Vai lá, Birner. Óbvio. É óbvio? Meu Deus. Mauro. Já explico. Normal. Calçade. É normal também, não tem nada estranho nisso. É mesmo? Mesmo time parado há 6 meses? Bom, João. Não surpreende pelo nível do River. Não. Falei mais de 2 palavras. Falei, podia ser 2. Não surpreende, ficar 2, tá bom? Fechou. Óbvio, Birner. É assim mesmo? É óbvio.
A esperança do São Paulo era exatamente esses 190 dias de inatividade do River Plate. Porque a gente começa olhando pela escalação, vou só começar pela escalação. O time do River é muito superior ao time do São Paulo hoje. O time do River é muito melhor, mesmo com a ausência do Casco, lateral esquerdo de seleção argentina, um grande desfalque por conta do Covid na equipe de Núñez. Mesmo assim, você olha o River, um time mais experiente, mais talhado a jogar a competição, mais bem entrosado, mais acostumado aos grandes jogos. As pessoas se esquecem que o River tem essa pontuação porque o River, no primeiro jogo dessa fase da Libertadores, mandou a equipe B para jogar contra a LDU em Quito, para tentar ganhar o Campeonato Argentino e depois sofreu a virada nos pontos corridos, perdendo para o Boca Juniors. Mas o River, ele é o melhor time do grupo, tecnicamente falando, ele tem um ataque como, por exemplo, o Borré e o Soares melhor que o ataque do São Paulo. Inácio Gonzalez jogaria com o pé nas costas do São Paulo. O De La Cruz jogaria também na equipe do São Paulo. O Enzo Pérez jogaria na equipe do São Paulo. Né? O Álvares, que hoje foi um dos melhores em campo, também jogaria na equipe do São Paulo. E o São Paulo tem seus problemas. A lateral esquerda do São Paulo, o Reinaldo hoje participou dos 2 gols, até com um pouco de sorte. Ele erra um chute num lance e no outro cruzamento, não sei o que aconteceria. É uma avenida. Isso acontece jogo após jogo e não é nenhuma novidade. Se fosse uma exceção, mas não é nenhuma novidade. E o Diniz é um time de meninos. Né? 12 hoje, por exemplo, que estavam à disposição do treinador, nunca tinham entrado num jogo de Libertadores, uma arbitragem diferente, a pressão por jogar competição diferente. O São Paulo obrigado a vencer. A situação do São Paulo agora é complicadíssima na Libertadores. Se o São Paulo não ganhar da LDU em Quito, o São Paulo vai ter que rezar para conseguir se classificar num milagre. Então, se o River perder do Binacional, o São Paulo ganhar do River na Argentina, vai ter que acontecer uma coisa muito improvável, né? Para o São Paulo ainda manter chances de se classificar na Libertadores. Ou seja, o São Paulo tinha um grande desafio e uma esperança que era a inatividade do River. Ela pesou na atuação do time argentino? Pesou, um pouco. O River vai ser muito melhor do que foi hoje, mas ainda ela tinha futebol suficiente para ser melhor do que o São Paulo no Morumbi. Calçade, o Diniz demorou para mexer? Essa foi uma das críticas que ele recebeu aí. Demorou 20 minutos, 20 e poucos minutos e nada. Demorou? Eu estava, antes de responder isso, o Gallardo está no River desde 2014. E eu estava contando quantos treinadores São Paulo teve de 2014 para cá, mas acho que o programa nós não vamos ter tempo. Né? Eu acho que não vai de dar. Mais meia hora. Por aí. Então aí eu te pergunto, o que vai fazer falta? Um time encontrar sua forma de jogar, consolidar sua forma de jogar e momentaneamente não ter a melhor condição física, ou um time que desde 2014 está buscando uma forma de jogar e não encontra? Esse é o São Paulo. Então o físico, claro que vale muito. A gente fala, quando falou do Flamengo aqui, falou também de desempenho físico. Mas eu vi um São Paulo travado no River o tempo todo. Um jogo frágil, travado. Mesmo assim, fez 2 gols com uma intensa colaboração dos jogadores do River. Essa história de pegar Diniz, demorou para mexer, é como se ele tivesse no banco Cristiano Ronaldo, né, o Messi e o De Bruyne, e ele fosse marrento e não usasse. Uma frase Você acha que ele olha para o banco, Calçade, olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas não é isso. A gente está falando de um time que está oscilando muito e não alcança rendimento. Então você olha para o banco e tenta encontrar um problema numa atitude do treinador, sendo que aquilo não é o ponto central do problema, se ele deveria ter mexido 5 minutos antes. Isso no meu entendimento. Não é? Então, para encerrar com uma frase que Mauro César fala muito, eu não entro nessa. Que isso, não. Essa frase é patenteada pelo Paulo Ricardo Calçade. Exatamente. Quem dera... Não é uma frase. Essa é sua. É um bordão. Quem dera eu tivesse tamanha criatividade, porque essa frase é maravilhosa. Eu uso de vez em quando também, inclusive fora do ar. Dando os créditos devidos, evidentemente. Claro, aqui é de direito. Ô, João Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta é danada. Vamos lá, ó. É o seguinte. Quem faz mais falta para o São Paulo? É o Daniel Alves ou o Luciano? Luciano. Opa! É mesmo, rapaz? Luciano, pela prática, pelo que ele fez agora, desde que chegou, né? Vale lembrar que depois de algumas mexidas
que o Fernando Diniz fez no time, colocando ali alguns meninos e tal. E com a chegada do Luciano, o São Paulo teve uma sequência um pouco melhor. E o Daniel Alves, até agora, pelo que ele é, pelo que ele representa, pela trajetória dele no futebol, pelo jogador que a gente sabe que ele é, no São Paulo ele não conseguiu fazer tanta diferença assim. Então, o Luciano, na minha opinião. Boa, João. Vou pro intervalo. Dá para ir pro intervalo, ô Chico? Chico tá... É mesmo? Chico falou que a gente pode estourar um pouquinho agora, não tem problema. Isso. Opa! Então vambora. Se o chefe tá mandando, quem sou eu pra discordar? Vambora, hein? Eu não sou que nem o Gabigol. Né, William? O Chico levantou a plaquinha dos acréscimos. Eu toco o barco. Vamos pros acréscimos. Responde aí, Mauro. Então, é o Daniel Alves ou o Luciano? Vamos seguir com a brincadeira, vamos lá. Daniel Alves faz mais falta, o Luciano também faz falta. Qualquer um faz falta em São Paulo hoje. Hoje o Lisieiro talvez fosse importante, uma opção, né? Até porque é ele que entra no lugar do Reinaldo quando a coisa aperta. Então, diante do que faz o Reinaldo tem feito nos últimos tempos, né? Talvez até fosse útil. Agora, a gente não pode tratar aqui um resultado como esse com alguma coisa absurda ou questionável. Aliás, ontem o presidente do Corinthians falou que quer um técnico que seja um homem de sorte, né? Eu lembrei disso hoje com o Diniz. Fernando Diniz, 2 gols contra do River Plate. Dois gols contra. Ô, Mauro. Então, o Diniz é o técnico perfil ideal para o Corinthians do André Santos. Esse jogo com o Bragantino Mauro, também, o 2 jogo pênaltis. com o Bragantino, Então, Mauro, que o Bragantino perdeu 2 pênaltis. Perdeu pênalti. Exato. E o goleiro errou. Então, esse é o homem, Fernando Diniz. Acho que, mas infelizmente para ele já está empregado, então vai ter que procurar um outro. Mas é o técnico perfil, essa análise científica, né, para encontrar o técnico que apontou homem com sorte. Esse homem existe, é o Fernando Diniz. E por conta disso, fica evidente que São Paulo poderia ter perdido o jogo. E não seria nenhum absurdo, né? O River é um time melhor que o São Paulo. Simples assim. Hoje o River é um time melhor. Agora, o problema do São Paulo não é empatar com o River Plate. Foi perder para aquele horroroso binacional. Na altitude, debaixo d'água, lá com Netuno, onde for. Não pode perder para binacional, em lugar nenhum. E perdeu. Perdeu. Aí o problema do São Paulo está aí. Vai carregar essa derrota até a última rodada, talvez, fazendo contas. E se for para a Copa Sul-Americana, em terceiro lugar, vai lamentar. Mas ali que foi o problema do São Paulo. Esse resultado de hoje, problema nenhum. Não pode São Paulo empatar também, jogando lá em Buenos Aires, e também não será nenhum absurdo. Pode falar, Birner. Você fecha aí que o nosso editor-chefe aqui já recuou um pouquinho. Falou, não, eu vou dar uma dica para o Andrés. Vamos à volta. Fala. Eu vou dar uma dica para o Andrés. O Diniz também tem que enfrentar, tá tendo que jogar num grupo onde só ele atuou em Juliaca e, repito, onde o River só jogou com o time reserva contra a LDU. Então o Diniz também não tem tanta sorte, então ele não é o técnico ideal para o Andrés. O Daniel Alves faz mais falta, hoje ele teria ajudado bastante se ele estivesse no lugar do Hernanes. Valeu, Birner. Vamos pro intervalo, a gente... Não, William, só uma... Oi, fala, Calçado, pode falar. Até vazou um som aqui que eu fui pesquisar, porque eu sei que no Congresso Nacional tem deputados com muita sorte. Tinha um que ganhava toda semana na loteria. Opa! Aí eu fui pesquisar, e são vários. Então, eu acho que tem que buscar treinador lá, porque é mais sorte do que você ganhar 2 já é demais. Você imagina quem ganhou 15 vezes na loteria, né? É um negócio sensacional. Então eu indico esse nível de sorte, porque já é um nível quase que lotérico, se deixar a coisa demorar muito lá no Parque São Jorge. E com esse dinheiro pode até fazer uns empréstimos lá, né? Claro. Contratar jogador, tem uma série de coisas aí, ó. Naming rights, amigo. É um combo. O que são os naming rights para a sorte desse povo? Vamos pro intervalo, a gente volta já. Conheça um banco completo com a sua cara. C6 Bank é da sua vida. Na batida da bola, que é puro gingado, vai, faz, que é a hora do show. Bora, moleque, arrepia. Vai pro gol. Esporte, de cabeça vai na razão, de
pressão. Bote de chapa com o peito do pé. Chuta de bico, bota uma fé. Faz o Sporting Bet aí. Mulher. Linha de passe. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Novo Galaxy Note 20. The power to work. The power to play. Muito bem, fechando linha de passe, o Júnior Barranquilla faz 2-1, né? Gol do Borja, hein? Olha só, rapaz. Vai a 3 pontos o Júnior, se, claro, permanecer esse resultado aí até o final. Fã de Esportes, obrigado pela companhia na sequência de edições do Linha de Passe, né? Desde sábado, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Agora a gente faz uma breve pausa, domingo a gente volta. Agradecer ao Mauro César Pereira, Paulo Calçade, Vitor Birner. João Guilherme, hoje quando foi bom, hoje é o dia do João Guilherme, né? Então deixa eu caprichar. Deixa eu ver se eu tenho roupa adequada para um programa com o João Guilherme. Eu coloquei até um blazer, o Calçade também, o Birner também. É que o Mauro ele tem mais intimidade com você, já te conhece há muito tempo. É meu conterrâneo. Mauro é meu conterrâneo, então tá tudo ali resolvido. É isso. A gente deu um tapa aqui no visual. Você aprovou, João Guilherme? Se sentiu bem com isso? Com a homenagem? Maravilha, eu aprovei e me senti honrado de participar com vocês aqui do Linha de Passe. Muito obrigado pela recepção carinhosa, companheiros, e espero ter ajudado aí de alguma forma. Ajudou muito. Mauro é mais próximo, vai de regata com o João Guilherme na praia. Isso. Fala que ele vai de regata. Jamais. Fala que ele vai de regata. Jamais. Provoca. Regata jamais. Agora só falta o Domenech aparecer de regata. Ele tá demitido com multa e tudo. É o nosso comentarista místico. Tchau, viu? Um abraço, valeu. É o figurinista ele. É o rei do figurino. É o homem do visagismo. No cabelo. Os caras não querem encerrar, estamos no ar ainda, o negócio não acaba. Não, então, o homem do